Amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós glorificamos a Deus por mais esta rica oportunidade que nós temos de estarmos aqui para transmitir mais uma aula, uma escola bíblica dominical. Domingo nós estivemos aqui e eu disse, acreditem, já estamos na 4ª lição. Hoje eu já digo assim, acredite, nós já estamos na 5ª lição, né? E esse trimestre nós estamos estudando, né? Lições tão lindas, tão maravilhosas, né? E vamos aqui à lição de número 5. Hoje, a lição de número 5, né? Lição de número 5 diz assim, o assunto da lição diz assim, é tão bom, é tão bom quando a gente estava aqui, né? Que eu dizia assim, assunto da lição, todo mundo respondia, agora só comigo mesmo, né? Então, o assunto da lição de número 5, para 5 de maio de 2020, diz assim, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática diz assim, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus por isso. Esse assunto que é tão bom, liberto do pecado, me faz lembrar, bem rapidinho, que no 24 de julho de 81, lá na Assembleia de Deus, na Vinda dos Expedicionários, eu aceitava Jesus como meu Salvador, isso já faz 38 anos. E naquele dia, aliás, naquela época, eu usava o cabelo bem aqui nos ombros, né? Aquele cabelo bem grande. Não digo isso com alegria, mas digo como Deus me libertou. E naquela noite eu aceitei Jesus e chorei muito. E quando nós saímos para casa, nós morávamos assim uma distância como aqui da igreja para a Praça de Messejana, uns 10 quarteirões mais ou menos. Um diácono que ia com meu irmão, conversando com meu irmão um pouco mais atrás, disse assim, esse rapaz aí, ele quer nada, negócio de ser crente não, ele está de olho nessas meninazinhas aqui da igreja. Aí meu irmão disse, não, ele já tem namorado, ele não tá... E você conhece? Aí ele disse assim, ele é meu irmão. Aí o diácono ficou todo errado, né? Mas eu estou dizendo isso porque naquela noite o Senhor me libertou do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Digo isso com muita alegria porque até aqui o Senhor tem realmente me sustentado em seus caminhos. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por mais esta rica oportunidade e pedimos ao Senhor a tua bênção, porque a partir de agora iremos estudar mais uma lição, aprender do Senhor através desta lição maravilhosa. Pedimos que abençoe a tua filha, que vai trazer este ensinamento nesta noite, e que o Senhor também abençoe todos os nossos irmãos que estão agora a escutar, a aprender juntamente conosco. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance com as ricas bênçãos do céu todo este campo, todos os nossos irmãos, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos, e para trazer essa lição nessa noite, representando aqui a classe de senhoras, né, a professora, a irmã Kátia que vai trazer a leitura e vamos ficar atentos, aprendendo do Senhor a partir de agora. Irmã Kátia. A paz do Senhor a todos. Tem que colocar de novo aqui? Tem. A paz do Senhor a todos. Estou feliz por estar aqui nessa noite, mas, ao mesmo tempo, além de nervosa, um pouco triste, mas porque nós sempre estamos aqui nesta casa, sempre na casa do Senhor, e a casa sempre lotada de servos, aprendendo, mas para tudo Deus tem um propósito. E essa situação pela qual nós temos passado, de isolamento, de distanciamento uns dos outros, tem servido também para nós aprendermos mais do Senhor, para nós continuarmos mais na sua dependência, para que nós confiemos que isso vai passar logo. E muito em breve nós estaremos aqui novamente, frente a frente, uns com os outros, aprendendo cada dia mais e mais do Senhor. Nessa quinta lição, em que nós vamos estudar, falando sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu gostaria de iniciar essa lição lendo aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção
por Jesus Cristo para si mesmo. Nós já vemos aqui, no primeiro capítulo dessa epístola, que Deus planejou, desde a eternidade, chamar um povo para exclusividade sua, chamar um povo seu, para chamar um povo de seu. Mas esse povo não poderia ser qualquer um. Esse povo, como Deus é santo, como Deus é longânimo, é misericordioso, esse povo tem que ter a semelhança desse Deus. Então, esse povo, nós aprendemos nessa epístola que esse povo que o Senhor resolveu escolher para si, tem que ser um povo zeloso e de boas obras. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que zela pelo seu povo, é um Deus que ama o seu povo, que está presente no seu povo e que está sempre em comunhão, quer que esse povo esteja sempre em comunhão com Ele. Aqui na introdução, nós já vemos que o apóstolo, ele descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus, né? Então, nós vemos aqui, nós vamos ver durante essa lição um contraste, né, entre o que o povo, em que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça do Senhor, a graça que vem do Senhor. Ou seja, o homem é por natureza pecador. E por ser pecador, por estar mergulhado em pecados, ele está distante de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, nessa epístola, nós vamos ver um homem que era pecador, por natureza, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia, derrama sua graça sobre esse povo e sobre esse homem, e ele se torna santo, porque o seu Deus é santo. Lá no Éden, quando aquele homem pecou, é como se ele tivesse entrado num beco sem saída. E quando nós estamos em um beco sem saída, já está dizendo, não tem saída. Se caminhou até ali, não tinha saída. Só a única opção para essa pessoa é o quê? Retornar. Retornar. Então, quando o homem se envolve em um pecado, quando ele se envolve no pecado, é como se ele estivesse num beco sem saída. A opção para ele, para que ele não venha a morrer, é ele retornar. Ou seja, ele se converter. Se converter. E essa palavra converter é um verbo que denomina ação, né? O verbo ele já denomina ação por si, mas é uma ação. O homem precisa reconhecer que por onde ele está caminhando, ele vai chegar em um lugar onde ele não vai ter mais saída. Ele vai ter que retornar para salvar a sua vida. E esse retorno é justamente para Deus. O homem pecador, ele retorna para Deus e encontra nos braços do Pai o abrigo necessário, o conforto necessário, a paz que ele tanto precisa para a sua alma. Então, esse plano de salvação não surgiu do acaso. Esse plano de salvação, a Bíblia nos afirma lá em Gênesis 3:15, que já existia mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus sabia que o homem ia pecar, mas ele já provê para o homem um escape. Por quê? Porque Deus ama o homem, Deus ama a sua criação. Então, ele, além de prover esse plano, né, esse escape, no momento em que esse homem ele peca contra Deus, Deus revela para ele um escape, que se encontra justamente em sua palavra lá em Gênesis, com a promessa da vinda do Messias. O homem caiu, mas nem por isso Deus desistiu dele. Deus poderia muito bem desistir. Não quero mais.
ele se rebelou contra mim. Mas Deus, com seu amor infinito, ele diz, ele fez uma promessa para aquele homem, para toda a raça humana, que viria que iria esmagar a cabeça da serpente, iria trazer aquele homem de volta à comunhão com o Pai. Mas somente através do Messias é que o homem tem acesso diretamente ao Pai. Ou seja, ele volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, que é da presença de Deus. Nós vamos ver aqui, no primeiro ponto, que vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Talvez, eu sei que a maioria dos irmãos não tem a revista, assim como eu também não estou com a revista, só no celular, mas quem dá para a gente acompanhar. No primeiro ponto vai dizer que a antiga natureza, morta em pecados e ofensas, aí vai falar sobre a nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? Como nós vivíamos, né? Como nós vivíamos? Quem era esse homem? Como é que esse homem vivia? Esse homem vivia perdido. Sem Jesus, o homem está perdido. O mundo hoje, irmãos, eu estudando a lição e vi uma passagem que eu achei muito interessante. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Vivos fisicamente, mas desprovidos de vida espiritual. E nós não somos somente matéria. Essa matéria ela foi feita aqui do pó da terra e ela vai continuar aqui. Mas o nosso espírito vai viver eternamente. Mas as pessoas que estão distantes de Deus, que estão separados de Deus, Deus as considera mortos. Por quê? Porque vida nós só encontramos em Jesus Cristo. Nós não encontramos vida nos prazeres aqui da terra. Prazer já está dizendo que é coisa boa. Coisa boa. Mas a nossa vida verdadeira, vida que você pode dizer que é qualidade de vida somente na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, o mundo, eu achei interessante porque o mundo é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Por que estão mortos? Porque estão distantes de Deus. Estão distantes de Deus. E um morto, um defunto, ele não sente, né? Ele não sente prazer nas coisas de Deus. Ele não sente prazer, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem interesse. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. A carne dele está reinando e então ele só tem prazer nas coisas da carne. Mas as coisas da carne, elas desagradam a Deus e elas nos afastam de Deus, né? Não estou dizendo aqui, irmãos, que as coisas que tem aí no mundo, por exemplo, nós olharmos para a natureza, um momento com a família, algumas coisas que tem no mundo que nos causam prazer, que nos dão prazer, é pecado, não. O pecado é, o que é errado é nós buscarmos prazer somente nas coisas aqui do mundo. Né? Somente aqui nas coisas do mundo. E o que é errado? É errado quando esse prazer ele vai de encontro à palavra de Deus. Quando esse prazer prejudica a nossa vida com Deus. Quando esse prazer prejudica a minha vida e a vida daquelas pessoas que estão próximas a mim. Um exemplo nós podemos ver aí, eu vou dar só um exemplo aqui, são o uso das drogas. As pessoas dizem, mas eu estou prejudicando só a minha vida. Não. Quem está envolto em algum vício, seja de drogas, seja de prostituição, seja de bebida, de cigarro, ele não prejudica só a ele. Todos aqueles que estão ao seu redor, eles sofrem, a família sofre junto com ele. Por quê? Porque o pecado, ele é uma doença que contamina, que fere as pessoas que estão ali ao seu lado, né? Que fere aquelas pessoas que estão ali ao seu lado. Então, a capacidade de se deleitar em diversas áreas da vida foi dada por Deus. Por isso que eu digo, não é pecado nós sentirmos prazer nas coisas aqui da terra. Claro que tudo nos são lícitos, mas nem tudo nos convém.
O que que nós devemos fazer? Você viver a sua vida pautada na palavra de Deus, na vontade de Deus. É fácil? Não é. Eu sempre digo, não é fácil nós vivermos em santidade. Mas é possível? É sim. Por quê? Porque Jesus nos garante isso. Ele diz que nós nele somos mais do que vencedores. Então, para que nós possamos vencer todas as intempéries da vida, todas as tentações da vida, se nós estivermos em Jesus, nós venceremos. Não é impossível viver uma vida santa, não. Não é impossível, é difícil, por quê? Porque o mundo está aí e eles têm trazido para nós muitas atrações que têm satisfeito a nossa carne. Mas nós devemos olhar para onde? Para o alto. Por quê? Porque de lá é que vem o nosso socorro, de lá é que vem a nossa paz, de lá é que vem tudo de bom que nós realmente necessitamos para a nossa vida. No ponto 2, vai falar sobre as nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo com uma metáfora no ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja, nós andávamos em pecado, andávamos em má conduta, ou seja, fazendo coisas que não agradavam a Deus, não agradavam ao nosso Deus. E o mundo, quando eu falo mundo, eu não falo do planeta Terra, mas quando nós falamos em mundo, nós falamos das ideologias, do modismo que tem aí. E o mundo quer colocar todos os seus seguidores dentro de um mesmo molde. O molde do engano, da imoralidade, da profanação, do egoísmo, da desobediência, da violência e da rebelião contra Deus. Mas a palavra do Senhor, o que é que ela nos diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, uma mudança completa e profunda. Por quê? Porque ela precisa vir de dentro para fora. Se eu era uma pessoa má, eu preciso realmente me transformar. Se eu era uma pessoa que mentiu, eu não posso mentir mais. Por quê? Porque agora eu tenho nova vida em Cristo. Antes de eu me encontrar com Jesus, eu vivia nas minhas ofensas e pecados. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, eu preciso ter a minha vida mudada. Eu preciso mudar a minha forma de andar. E essa mudança não é para ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora, do pior para o melhor. A cada dia, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, melhor nós ficamos, mais parecido com Ele nós ficamos. Então, antes eu vivia em ofensas e pecados, mas eu tive um encontro com Cristo, e nesse encontro Ele me disse na sua palavra, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua ou da nossa mente, né? Ou seja, é possível haver essa transformação, por quê? Porque agora eu tenho um encontro com o dono da vida, com o rei da vida. Eu tive um encontro com a própria vida, e eu não posso ter esse encontro com o dono da vida e permanecer do mesmo jeito que eu vivia no passado. Ou seja, vivia em ofensas e pecado. Ofensas, você pode até dizer, irmã Cátia, eu sou uma pessoa boa, eu não ando brigando com ninguém, não ando ofendendo a ninguém. Mas você ofendia ao próprio Deus com a sua maneira de viver, com a sua recusa de não aceitá-lo, não aceitar a sua palavra, não aceitar aquele plano de salvação que ele tinha para você. Então, automaticamente, você estava ofendendo a santidade de Deus. No terceiro ponto, nós vamos ver aqui, vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Antes de nos encontrarmos com o Senhor, a Bíblia fala, como nós já lemos aqui, que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Deus olha e nos vê mortos. Mortos como? Eu estou andando, estou falando, mas espiritualmente você é uma pessoa morta. Nós estávamos mortos. E Deus, Ele é um Deus
de vivos, não é Deus de mortos, não é Deus de mortos. Então nós éramos inimigos de Deus, nós éramos considerados miseráveis e degradados, mas Ele nos amou. Ele viu que nós estávamos ali no nosso pecado, mortos no lamaçal do pecado, e a gente nem sabia. Por quê? Porque para quem está no pecado, é como eu falei agora, ele não sente vontade, ele não sente prazer nas coisas de Deus. Então, tudo para ele era natural. Mas Deus nos viu ali naquele lamaçal do pecado, e Ele olhou para mim e para você e nos amou. E a Bíblia fala que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva em conta o tempo da ignorância. Nós ali, todo enlameado no pecado, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Que amor tão grande é esse, meus queridos? Que amor tão grande é esse? Que olha para o pecador, que está ali sentindo prazer de estar ali no lodo do pecado. Mas Deus diz, não, eu amo de tal forma que eu vou tirar. E Ele estende a sua mão para nós. Ele estendeu a sua mão e nos tirou de lá. E através da sua palavra e do seu Espírito, Ele tem nos purificado a cada dia. Para que um dia nós possamos vê-lo realmente como Ele é. Porque a palavra dele diz que sede santo, porque o Senhor é santo. E sem a santidade, ninguém verá a Deus. E nós fomos, irmãos, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Foi a graça do Senhor que nos alcançou. Nós somos alcançados pela sua graça. E isso foi demonstrado no Calvário, quando Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Porque no Calvário Ele demonstrou o repúdio que Ele tem pelo pecado, mas Ele demonstrou também o amor que Ele tem pelo pecador. Quando ali, lá na cruz, Ele diz, Pai, está consumado, Ele declarou o grande amor dele por cada um de nós. Por quê? Porque nós estávamos mortos. E através da morte dele, da pessoa de Jesus, nós somos vivificados. Por quê? Porque Jesus Cristo é a vida. Ele é a própria vida. Ontem eu estava assistindo um programa, um debate com o pastor João, e perguntaram sobre vida e morte. E ele falou, a vida é o próprio Jesus. Você quer ter vida abundante, vida de verdade? Aceite a Jesus se você ainda não aceitou. E se você já aceitou, mas você está se sentindo frio, se reconcilie com o seu Deus. Volte-se para o seu Deus. Busque esse seu Deus enquanto se pode achar. Olhe para o Calvário, olhe o que Ele fez por nós. Através da morte dele, nós fomos vivificados. Nós éramos escravos, mas com aquele brado que Ele deu lá no Calvário, Ele nos libertou. E a palavra do Senhor nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode até dizer, irmã Cátia, eu faço o que eu quiser. Faz. Aquilo que as suas condições derem, né? Seu dinheiro der, a sua saúde der. Mas por que nós vemos tantas pessoas aí que são famosas, que têm muito dinheiro, e elas chegam, às vezes, a tirar a sua própria vida? Elas sentem aquele vazio. Por quê? Porque elas são prisioneiras do pecado. Elas são prisioneiras da fama. Muitos deles são prisioneiros da fama, das drogas, do dinheiro, dos vícios. Mas Jesus vem. Ele vem e nos liberta. Somente Ele é capaz de libertar o homem aprisionado nos seus pecados. Lá no Calvário também, Ele nos fez, né? Antes nós éramos filhos da ira, mas Ele usou de misericórdia para conosco. Se nós o amamos, irmãos, se nós o aceitamos, é porque Ele nos aceitou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós somos realmente alcançados pela misericórdia e pelo seu amor divino. Vivificados por sua graça. Como eu já falei, Deus não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Antes nós éramos mortos, o Senhor tem um encontro conosco, nos dá vida, né? Nos dá vida. Em Adão,
todos morreram e começaram a praticar o pecado. Quando Adão pecou, esse pecado se estendeu para toda a humanidade, até mim, até a você e até os que ainda virão, né? Por quê? Porque o pecado é justamente a desobediência a Deus. É você dizer, Deus, eu vou tomar de conta da minha vida, eu não quero saber o que você tem para mim. Eu quero viver de acordo com o que eu acho que é certo, com o que eu quero, com o que me dá prazer. E o que é o pecado, irmãs? Né? O pecado são todos os pensamentos, palavras ou atos que ferem o padrão perfeito de Deus. Pecado, às vezes a gente pensa que pecado, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fiz isso, não fiz aquilo. Mas qualquer palavra, pensamento ou ato que fere o padrão de Deus é considerado pecado por Deus. A partir do Éden, nós perdemos, né? O homem perdeu aquele contato vital que ele tinha com o seu Deus. Nós vemos aqui no Gênesis que Deus, ao cair da tarde, descia, né? E ficava ali conversando com aquele homem face a face. E que coisa maravilhosa, irmãos, deveria ser. Conversar com o próprio Deus, caminhar ali ao seu lado. Mas em breve nós iremos saber, né? Porque Jesus está voltando e muito em breve nós vamos estar lá, vê-lo como realmente ele é, andar com ele ali naquelas ruas de ouro e cristal. Mas essa promessa é somente para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que forem fiéis até o fim. Aqueles que se santificarem. Aqueles que realmente saíram da sua condição de pecador e agora são novas pessoas em Jesus Cristo. Mas nós fomos vivificados em Cristo. Então a lição vai falar justamente isso, que nós somos vivificados na pessoa de Jesus para vivermos em novidade de vida, vivermos uma nova vida. E não somente isso, nós também somos exaltados por sua graça. Agora nós temos uma nova cidadania. Enquanto, quando o homem pecou lá no Éden, ele estava condenado à perdição eterna, a viver e a morrer como um bicho qualquer, mas como Deus nos amou, ele disse, não é assim, não é esse o final que eu quero para os meus filhos, não é esse final que eu quero para a minha criação, para aquele que eu tanto amei, para aquele que eu fiz com as minhas próprias mãos e soprei nele o fôlego de vida. Não é esse o final que eu quero, mas para todos aqueles que creram no nome de Jesus, ele nos deu uma nova cidadania. Ou seja, ele nos exaltou, ele nos tirou do lago, né, do lago de lodo, do pecado, e nos exalta. E nós nos assentamos com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Isso é uma promessa maravilhosa, meus queridos, para todos nós. Nós saímos da sepultura que nos aprisionava, que era o pecado. O pecado é uma sepultura. O morto, ele é sepultado. E a sepultura é tipo uma prisão. É uma prisão para aquele corpo. O corpo, ele não vai sair dali pelas suas próprias mãos. Mas Jesus vem, vivifica aquele corpo. E ele nos exalta, nos dá vida, nos exalta e ainda nos faz uma promessa maravilhosa. Porque ele diz que eu vou para o Pai e vou vos preparar um lugar para que onde eu estejais vós também. Então, irmãos, isso é coisa maravilhosa. Essa vida que o Senhor nos deu é algo maravilhoso. É algo tremendo que nós devemos lutar para ter esse encontro novamente com o Senhor. Mas tem uma coisa, irmãos. A salvação, ela não vem pelas obras. Ela é um presente da graça de Deus para mim e para você. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos considerar merecedores dessa salvação. Mas pela graça de Deus, nós fomos salvos. E nós só podemos receber essa salvação, através da nossa fé. É a fé que nos move, e até a fé vem de Deus. Né? Ou seja, não há nada que nós possamos fazer para nos considerarmos merecedores. Eu sou uma pessoa maravilhosa.
então eu mereço ser salvo. Não. A salvação é um presente da graça de Deus. E nós só podemos recebê-la pela fé. A fé é a mão estendida que recebe o presente de vida do próprio Deus, né? A minha fé, a sua fé, é a mão estendida que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E nós recebemos essa salvação e nós obtemos, a partir daquele momento, uma vida transformada, uma vida diferente. Uma vida que vai fazer com que nós possamos um dia andar lá no céu com o nosso Deus. Nós o abraçarmos, nós sentarmos na mesa com Ele, nós verdadeiramente vê-lo como Ele é. Graça foi o meio da salvação, né? A graça de Deus. Ela traduz o quê? Essa graça, o que é essa graça? A graça de Deus é a própria bondade de Deus, é o próprio desejo de Deus em favorecer o homem, ainda que esse não mereça. Como eu acabei de falar, nenhum de nós merecíamos a graça de Deus e ainda continuamos não merecendo. A palavra do Senhor diz que Deus olhou lá dos céus e não viu um justo sequer. Mas Ele nos amou, mesmo o homem não merecendo, mesmo o homem tendo pecado e tendo se rebelado contra o seu Criador. O Senhor resolveu, Ele decidiu, Ele quis nos amar. Ele quis nos amar. Então, a graça é o meio da salvação, a graça de Deus, né? Graça, favor e merecido. E as nossas obras, elas vão nos garantir a salvação? Nós vemos pessoas, nós conhecemos pessoas que fazem obras sociais tremendas, que são pessoas que, se possível for, elas tiram até a roupa, como nós dizemos, né? Tiram até a roupa do corpo para dar para aquele que está precisando. Mas, irmãos, a salvação, ela não vem pelas obras. Ela não vem pelas obras. Sabe por quê? Porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo lá na cruz. A salvação já foi plenamente realizada ali na cruz. Quando Jesus disse, está consumado a obra de salvação. Não podemos acrescentar mais nada a essa obra de Cristo. Não há nada, você pode até dar todos os seus bens para os pobres. Você pode andar aí até pagando promessa e de joelhos, seja lá o que for, mas isso não vai acrescentar nada à sua salvação. Por quê? Porque a salvação só é através da pessoa de Jesus. Não há nada que você possa fazer que possa acrescentar algo à sua salvação. Mas e as obras? As obras, elas são as evidências de que eu sou uma pessoa salva. Ela não é um meio, eu não posso me salvar pelas minhas obras. Mas se eu sou salva, assim como fala a palavra, se eu sou salva, eu vou praticar boas obras. Eu vou praticar boas obras, por quê? Porque antes, enquanto eu estava em pecado, as minhas obras não agradavam a Deus. Então, todas as obras que eu pratico agora, como pessoa salva, que eu pratico ou que eu devo praticar como uma pessoa salva, todas elas evidenciam a minha salvação, evidenciam que agora eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que tem vida e vida em Jesus Cristo. E para nós concluirmos aqui, irmãos, né? O tempo é pouco, mas aprove ao Senhor nós estarmos aqui, né? E como é que nós poderemos concluir? Antes, irmãos, nós éramos pecados, mas Cristo nos libertou para uma nova vida com Ele. É uma nova vida. Tudo é novo, tudo se fez novo. E as velhas coisas já passaram, ficou no passado, né? Mas essa vida que Jesus nos oferece não é uma vida qualquer. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida repleta de paz, mesmo em meio às tribulações. Eu conversando com umas irmãs essa semana, né? E uma delas falou assim, justamente assim, que Deus, né, Ele nos dá essa paz, mesmo em meio a esse momento tão conflitante, tão conflituoso que nós temos passado. Nós temos tido paz. Nós temos tido fé que isso vai passar. Tem uma postagem que diz aí que o inimigo, com essa pandemia, ele fechou
quis fechar as igrejas. Mas ele foi tão derrotado, e ele já é derrotado, que ele fechou o templo. Vários templos fecharam, mas em cada lar foi aberto, né? Ou seja, as igrejas estão funcionando, ou seja, a igreja continua de pé. É o mundo perseguindo, são as pandemias vindo, mas a igreja continua de pé. Por quê? Porque a igreja sou eu e é você. Nós que vivemos essa vida diferente, essa vida de paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em tribulação. É uma vida de santificação. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Uma vida de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu amo ao meu Deus, eu quero agradá-lo. Eu quero agradá-lo não somente vindo para cá, para o templo, mas agradar a Deus ali na minha casa, junto à minha família, orando, lendo a palavra, meditando, louvando. E tendo a minha fé avivada a cada dia. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos são as profecias que tem aí, que essa pandemia vai matar 250 pessoas por dia aqui em Fortaleza. 250, não sei o que, isso vai aumentando. Nós sabemos que essa pandemia é uma realidade. Esse vírus, ele é real. Por isso que nós estamos fazendo a nossa parte, cumprindo nosso isolamento, mas nós cremos, irmãos, que até nesse momento em que o mundo está aí de pernas para o ar, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E que no momento em que Deus resolver dar um basta, quando Ele quiser se levantar, dar um basta e dizer, parou, acabou, cessou, isso vai acontecer. Mas isso está acontecendo, irmãos, não é por acaso. Não é por acaso. É como eu falei no início aqui. Tem um propósito. Talvez o propósito de Deus em frente a essa pandemia é justamente que nós nos unamos mais para que nós possamos estar mais unidos com a nossa família. Nós possamos colocar de volta em nosso lar os cultos domésticos, a meditação da palavra. É para que nós possamos saber realmente que não são essas 4 paredes que nos mantêm de pé, mas Jesus. E a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles, né? E a minha casa e a sua casa, na minha casa e na sua casa, é para ter um altar erigido ao Senhor. Tanto faz ser em pandemia como não ser, mas que nós possamos estar no nosso lar a cada dia, glorificando o nome do Senhor. E Ele nos chamou para uma vida de boas obras, para que o nome dele seja glorificado. O que eu faço, faço por Cristo, para que o nome dele seja glorificado a cada dia. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Que nós possamos, irmãos, não esquecer disso. Não somos merecedores de nada. Nada. Nós não merecemos nada. Mas o Senhor, ele olhou para mim, ele olhou para você, né? E nós nem estávamos, bem dizer, olhando para ele. Mas ele nos olhou. Por que nós não estávamos olhando para ele? Porque o inimigo das nossas almas, ele tinha cegado a nossa visão, tirado a nossa visão das coisas espirituais. Então, hoje nós temos uma vida transformada. Já acabou tudo? Não. Não acabou. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós devemos ir seguindo sempre avante, né? Até um dia nós chegarmos na estatura de varão perfeito. Então, nós temos que estar preparados. Toda essa situação pela qual nós temos passado. Isso aí também, irmãos, são sinais que Jesus está voltando. Tudo isso aí é sinal que Jesus está voltando. Então, que nós possamos continuar adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, tendo um coração transbordante de gratidão, de amor, porque nós não merecemos. Nós não merecemos esse amor, porque o que foi que nós fizemos para que ele nos amasse primeiro? Nada. Nós não fizemos nada, mas ele nos amou. E ele nos ama de uma maneira tal, que é um amor incompreensível, porque às vezes nós olhamos para uma pessoa tão pecadora, uma pessoa que já errou tanto, que erra tanto, e Jesus de repente salva aquela pessoa, e você diz, como é que pode? Como é que pode? Antes fazia isso, matava, fazia isso, fazia aquilo.
na minha compreensão e na sua, não é para ser perdoado, não tem condição. Mas Deus, Ele olha para mim, né? Olha para aquele pecador e diz, olha, eu amo tanto quanto a você. Ele é criatura das minhas mãos. Foi eu que o fiz, eu amei, eu mandei meu filho morrer por esta pessoa também, né? Então, meus queridos, assim, eu quero agradecer a Deus. Estou muito grata ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado com a palavra. E através desses cultos que têm acontecido, mesmo curtos, dessas lives, né, desses encontros que nós temos assistido, e a palavra do Senhor tem nos alcançado a cada dia. Ele disse que ficaria conosco, que Ele iria, mas iria para o céu, mas iria nos deixar um consolador. E nós não estaríamos só, Ele estaria conosco até quando? Até os séculos dos séculos, até a eternidade, né? E nós temos visto, irmão, a cada dia o Senhor com o seu povo. O Senhor tem pelejado por nós. Então, mesmo em meio a essas lutas, não vamos dar crédito a essas profecias que vêm para nos apavorar, não. Feche sua televisão, vá orar, se reúna com a sua família, vá adorar a Deus, vá ler a palavra, traga o culto doméstico de novo para o seu lar e agradeça a Deus, porque antes você estava morto, agora você está vivo, e essa vida tem que ser em abundância, e essa vida tem que ser repassada, essa vida tem que ser vivida além dessas quatro paredes, né? Porque aqui é um templo, mas a igreja sou eu e você, amém? Aqui eu agradeço a oportunidade e vamos continuar orando para que o Senhor nos dê vitória, passe logo isso, e nós possamos estar aqui de novo, né? Na casa dele, aqui, juntamente com os irmãos, porque a saudade é grande. Amém? Muito bem, meus irmãos. Essa foi a lição de número 5 para 3 de maio. Me parece que no início eu falei foi 3 de abril, mas corrigindo aqui, 3 de maio, né? Hoje, 3 de maio. Muito bem, Deus abençoe. Fica aqui o nosso agradecimento à nossa irmã Kátia, né? Que é uma das professoras da classe de senhoras aqui na nossa igreja. E nosso agradecimento por essa excelente aula. Muito bem. E nosso agradecimento a nosso Deus e Pai, que tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Nosso agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Moacir, que nos dá todo apoio. E nosso agradecimento e um abraço a todos os supervisores do campo e todos os coordenadores, aliás, os superintendentes de escola bíblica em todo esse campo. Nós agradecemos aqui o diácono Jurandir, sua esposa, que estão aqui nas transmissões. E também ali o diácono Hernandes, né, que está ali nos botões, né? Eu costumo dizer nos botões que é para esse som sair com essa perfeição, né? Eu costumo dizer, esse aqui é o melhor som que eu já conheci. Esse é bom. Vamos orar para terminar. Vou orar por você que está aí na sua casa. E orar para que Deus nos dê uma semana abençoada, não é? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Senhor, por esta aula abençoada, este ensinamento, Senhor, que tivemos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, pelo suprimento, a provisão de cada dia, meu Senhor, pela vida de cada irmão, os colaboradores que aqui fazem parte. Nos despede em paz, em nome de Jesus, nós pedimos pela fé. Amém, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo este povo do campo de Messejana, sobre a igreja do Senhor, e quem crê diz amém. Glória a Deus, Deus abençoe, até o próximo domingo.